CBF! Seja bem-vindo ao circo da CBF! Se você um dia já acreditou na credibilidade de umas entidades mais vergonhosas da história do Brasil, você está sendo muito bem-vindo ao circo da CBF. Se você algum dia já acreditou que a CBF é uma entidade séria, seja bem-vindo ao circo da CBF, porque assim como eu, que escolhi até esse trabalho, trabalhar com o futebol brasileiro, por acreditar no futebol brasileiro, assim como eu, você é um palhaço. Chegou a um nível inacreditável. Chegou a um nível onde o torcedor tem todo o direito de não acreditar mais no Campeonato Brasileiro, de não acreditar mais na credibilidade da competição. Eu não vou aqui, falei isso ontem, vou falar hoje de novo. Eu não vou aqui pedir para nenhum torcedor no Brasil acreditar na credibilidade da competição, porque eu não posso ser de mentira. Eu tenho que falar a verdade aqui. Eu posso julgar alguma coisa? Não, não posso. Eu posso confirmar alguma coisa? Não, não posso. Mas a história da CBF já confirmou muita coisa. A história da CBF já nos mostrou muita coisa. Vamos lá, vamos lembrar. Presidente Marinho, preso. Eu estou falando prisão no exterior, né? Onde as coisas funcionam mais. Preso no exterior. Marco Paulo Del Nero e Ricardo Teixeira, banidos do futebol. Proibidos, deixa eu arrumar meu narizinho, proibidos de sair do Brasil. Caboclo, tirado por assédio. Nada na CBF é exemplo de alguma coisa. Então, julgar, como muitas pessoas estão fazendo, né? Porque tem muito torcedor e eu não vou tirar o direito do torcedor. O que mais se vê agora em rede social é o torcedor dizendo que ele acha que tem sacanagem, que ele acha que tem esquema. Eu posso confirmar? Não, não posso. Mas o torcedor pode e deve, diante do que ele viu, desconfiar. Porque a gente não está falando, gente, eu estou chamando todo mundo que acredita no futebol brasileiro de palhaço, porque a gente não está falando de erros interpretativos. A gente está falando de erros escandalosos. A gente está falando de erros escandalosos tendo televisão. Tendo televisão, não. Tendo televisões. Porque o VAR, a pessoa que está sentada no VAR, ela tem cerca de 8, 10 televisões na frente dela. Ela vê o lance de todos os ângulos. De todos os ângulos. Ela vê o lance. E adivinha, pessoal, adivinha, eu recebi uma mensagem hoje, que eu vou até checar aqui, porque me parece que a coisa vai ficar ainda mais escandalosa. Entenda por que a CBF não irá divulgar a análise do VAR de São Paulo e Palmeiras. Entidade segue protocolo para divulgação dos áudios de conversa entre o árbitro central e o do vídeo, em lances que necessitaram de revisão durante os jogos. Como não precisou de revisão, a CBF, ela vai te fazer de palhaço de novo. Ela não vai liberar o áudio do VAR. Ela não vai liberar um pênalti escandaloso. Você não precisa saber. Você não precisa saber de nada. Vamos esconder como as coisas geralmente acontecem no Brasil. É por isso que eu falo, o torcedor, que ele já fica louco com tanta coisa suja que acontece no país, ele agora tá vendo que ele não pode acreditar nem no futebol, gente.
Como que não vai? Meu celular caiu no chão. Como que não vai liberar o áudio do VAR? E aí tá aqui. A explicação é simples. O protocolo da CBF prevê a divulgação dos áudios da análise de lances que foram revisados pelo árbitro no monitor. Ou seja, em nenhum dos lances reclamado por São Paulo ou Palmeiras tiveram análise feita dessa maneira. Gente, nós estamos falando do fim de um esporte. Nós estamos falando do fim do futebol brasileiro. Acabou. Depois do pênalti marcado no jogo do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, depois do que aconteceu no pênalti não marcado do São Paulo contra o Palmeiras, quando o jogo estava 2-0, esses erros eles não são interpretativos. Esses erros fazem o torcedor poder desconfiar de qualquer coisa, porque minha mãe, que não entende de futebol, marcaria. E aí, a gente tem que cair numa reflexão, primeiro por isso, a CBF, essa aqui, ó, essa, o circo, sabe o circo CBF? Não vai liberar os áudios. Não vamos liberar os áudios, até porque um áudio mais legal, sabe qual seria um áudio mais legal? O áudio do árbitro da partida, né? O Ramon ajuda Abel, não, desculpa, o Ramon abate Abel. Eu acho que o melhor áudio para o programa de hoje é ele saindo assobiando do estádio, porque eu fiquei sabendo pelas notícias, que ele saiu tranquilo. Ele saiu assoviando. Você sabe por que ele saiu assoviando? Porque ele sabe como funciona a CBF. Ele tem total ideia de como funciona a CBF. Primeiro, não vai liberar o áudio, né? Não vai. CBF não vai liberar o áudio do VAR. Não vamos. Não foi um erro escandaloso mesmo. Foi algo normalzinho, né? Primeira coisa. E segundo, adivinhem. Deixa eu botar o narizinho melhor. Vem, narizinho. Adivinhem quanto tempo o Ramon abate Abel vai ser suspenso, vai ser afastado. 10 dias. 10. Aí você vai pensar assim, nossa, eu sou um otário mesmo. Eu sou um palhaço mesmo, pilhado. Não, mas você é muito mais. Você é um imbecil. Você é um idiota. Sabe por quê? Porque você vai achar 10 dias é pouco. Como o torcedor é otário da CBF, só que piora. Porque desses 10 dias, 8 vão ser data FIFA. Agora. Ou seja, não vai ter jogo nenhum. O que eu quero dizer? A CBF, ela não está punindo o Ramon abate Abel, o VAR do jogo, o árbitro do jogo do Grêmio, o VAR do jogo do Grêmio, porque punição da dois tem que ficar fora. E aí o que mais me surpreende, e aí eu amo aquele meu lado, de ser igual uma vaquinha, que eu vou cagando e eu vou andando. Sabe? Quando eu digo que eu cago e ando, eu vou igual a vaquinha, cagando e andando. Que aí tem gente que diz assim, nossa, o pilhado não falou nada do lateral do Flamengo pro Corinthians. O pilhado é clubista. Eu tô falando de um jogo do Grêmio contra o Red Bull Bragantino. Isso não mexia em nada com o Flamengo e eu já estava indignado. E quem não ficar indignado com o que aconteceu no jogo São Paulo e Palmeiras é porque não tem vergonha na cara. É simples assim. E outra coisa, para mim, depois da coletiva de ontem, o que o Abel falar sobre arbitragem não conta mais. Porque eu respeitava, sempre disse que o Abel é um cara de personalidade forte. Ele podia até falar que ele não queria falar sobre o assunto. Mas ele dizer que aquilo não foi pênalti. Eu acho que ele foi a única pessoa no mundo que disse que aquilo não deveria ser pênalti. Então, esses árbitros que cometeram todos esses absurdos, eles vão ficar 10 diazinhos fora.
Eles vão tirar uma folguinha na praia, porque eles estão ganhando dinheiro com o futebol brasileiro. Um árbitro FIFA, eu trouxe aqui os dados, ganha mais de 50 mil reais por mês, e aí vai deixar de ser escalado por 10 dias. Ramon Abate Abel e o Lucas Casagrande, eu acho que é Lucas, o Casagrande, que foi o árbitro do jogo do Grêmio, esses dois e o VAR dos 2 jogos teriam que ficar fora de um jogo de futebol por, no mínimo, 1 ano. E a CBF, na maior cara de pau, o que eu fico ainda mais assim, é constrangido, é que eu vejo páginas postando, CBF afasta. Não afastou! Ela só está cobertando os caras. Eles vão voltar daqui a pouco para fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a mesma coisa aconteceu. E aí, ninguém pode julgar nada, mas as pessoas podem lembrar dos fatos. O mesmo Ramon Abate Abel, e eu vou mostrar as imagens aqui nesse programa ainda, no ano passado, em outubro do ano passado, ele cometeu um erro gritante num jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. Um pênalti absurdo, onde o Pikachu faz assim e ele marca a mão. Ele deu pênalti para o Palmeiras. Aí tinha a mesma notícia. Eu vou mostrar aqui, podem ficar tranquilos. Tinha a mesma notícia. Ramon Abate Abel afastado por erros no jogo Fortaleza e Palmeiras. Aí, no ano seguinte, depois de sofrer uma punição ridícula, esse árbitro apita Flamengo e Cruzeiro, que é um jogo que mexe com a liderança do campeonato, onde o Palmeiras está brigando, e na sequência ele apita o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, que deu no que deu. No jogo Flamengo e Cruzeiro, os 2 times reclamaram que ele não deixava o jogo acontecer, que ele não deixava o jogo correr. E aí, como se nada tivesse acontecido, ele é escalado em sequência para o jogo Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Então, é aquilo. O torcedor pergunta, gente, é sério? É sério que vai ser assim? Porque ninguém confirma nada. Mas desconfiar, gente, diante do que aconteceu, o torcedor tem todo o direito. E eu te chamo de palhaço, assim como eu, porque se você já acreditou na credibilidade do futebol brasileiro, depois desse fim de semana, acabou. Depois desse fim de semana, se considere realmente um palhaço, se considere realmente um idiota, se considere realmente um otário, porque eles conseguiram acabar com qualquer crença, com qualquer confiança do torcedor no futebol brasileiro. Uma boa tarde, Mauro Betting. Boa tarde, Marcos André. Você que sempre me chama de palhaço, hoje eu vim a caráter. Hoje eu vim, numa homenagem a quem acredita nessa entidade que só envergonha o futebol brasileiro. Já teve protesto da torcida do Grêmio, que estendeu uma faixa na CBF corrupta, a torcida do Grêmio escreveu uma faixa, CBF corrupta, e colocou nos muros da CBF, colocou notas de dinheiro com imagens de árbitros, também a torcida do Grêmio. É isso que eles conseguem. Eles conseguiram. Eles fizeram o torcedor perder completamente a confiança no futebol brasileiro, Vamp. Porque o erro do jogo do Grêmio e o erro do clássico, eles não são interpretativos. E aí, a maior cara de pau. Para mim, o estopim. Não vamos liberar o áudio. Diante da polêmica que deu, CBF, não tem que seguir protocolo, não tem que seguir estatuto. Vocês têm que tentar mostrar para o torcedor brasileiro que vocês têm a mínima vergonha na cara, que vocês têm a mínima ética. Ter um pênalti gritante como esse e não mostrar o áudio do VAR, você fala para o torcedor brasileiro, você é um otário. Então, CBF, se você quer ter a mínima credibilidade, a mínima ética com o torcedor brasileiro, acaba com essa palhaçada desse protocolo. Rasga
o estatuto, o protocolo e diz assim, diante de tudo o que aconteceu, como foi um erro muito escandaloso, nós vamos divulgar o áudio do VAR, mesmo sem ter havido uma discussão, mesmo sem o árbitro ter sido chamado, ter ido na cabine. Mostrem para o futebol, para o torcedor brasileiro, que vocês ainda têm a mínima vergonha na cara. Porque, Marcos André, a gente vê o futebol brasileiro ter um momento como o de ontem e a CBF dizer que não vai divulgar o áudio do VAR, eles estão fazendo isso aqui, Vamp, Eles estão esfregando na cara do torcedor brasileiro que ele é um otário, Marcos André. Boa tarde, Tico, Mauro, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Um final de semana de vários erros, né? Ainda tem lá o jogo do Vitória também, uma expulsão que não sei porquê, não houve nada demais, né? Acabou prejudicando também o Vitória diante do Vasco, né? O Marlon no sábado à noite deu uma coletiva pós-jogo falando também, capitão do Grêmio. Quer dizer, não foi um final de semana de muitos erros, não foi um final de semana feliz para a arbitragem, né? Achei que foi pênalti aqui no São Paulo, no jogo contra o Palmeiras, né? Por isso que eu falo, tipo, a minha regra seria muito mais fácil. Sairia mais gol, ninguém ia estar questionando, bateu na mão é pênalti, na área, no baba na pelada e no racha. E tá essa discussão toda, né? Aí você falou 10 dias afastado, só que nesses 10 dias também não tem futebol, né? Não tem jogo, é data FIFA, pô. Então, qual é a reciclagem? A gente não sabe, né? Os árbitros FIFA normalmente são os que ganham mais, tem que ser mais cobrado, né? E houve erro demais mesmo. Não sei se a CBF, né, com o atual presidente, que não tem nem 3 meses no cargo, pode botar na conta dele essa culpa toda. Mas, de fato, que a arbitragem brasileira, em algumas rodadas, ou quase todas as rodadas, tem problemas sérios nos seus jogos. Eu boto nele a culpa toda. Se ele é presidente, se ele está vendo um escândalo como esse, e ele não vai divulgar o áudio do VAR, eu boto a culpa inteira nele, porque se sou eu, né, fui educado pelos meus pais, eu sei que eu não tenho tanta educação, mas caráter eles conseguiram me dar. Se sou eu falo, vamos até quebrar o protocolo da CBF para mostrar o áudio do VAR. Porque é um erro escandaloso, não é um erro interpretativo. E aí, Vamp, você disse, né, é um absurdo. Eles vão dar para eles a punição no período da data FIFA, quando não tem jogo. É a mesma coisa que você falar assim, você fala para um aluno da escola, assim, meu garoto, você brigou com o seu coleguinha. Hoje foi o último dia de aula, você está suspenso por 10 dias. Ele está suspenso nas férias. O aluno vai ficar suspenso nas férias. Ou seja, nada. Eles não estão punindo. Eles fingem para você que eles estão tendo o mínimo de vergonha na cara. Mas eles não estão punindo. E aí o Vamp falou, né, dessa situação do pagamento. Eu vou até ler, porque o Porcari me mandou. E eu faço questão de mostrar isso. Teve um reajuste no pagamento, né, dos árbitros FIFA, que é o caso do Ramon Abate-Abel, por exemplo. Eles ganham por jogo R$ 7.200. Ou seja, esse cara ganhou R$ 7.200, mais R$ 800 de diárias, né, mais hotel, mais jantar, mais almoço. Só em diária eles ganham R$ 800, tá? Mais hotel, passagem. Então, só nesse jogo, para ele fazer o que ele fez, ele ganhou mais de R$ 8.000, incluindo diárias. Ele ganhou R$ 8.000 para fazer isso com o espetáculo, para destruir o espetáculo. E eu só digo isso porque eu quero ser bem claro com quem faz aquele discursinho patético de
Tem que profissionalizar a arbitragem. A arbitragem, meu amigo, eu fiz o cálculo, 7.200 por jogo. Um árbitro FIFA apita geralmente 2 jogos por semana. Deu 50, eu vou fazer de novo, eu não vou passar nada, nem o mínimo diferente. Vamos lá, vezes 2, vezes 4, R$57.600 é a média de salário de um árbitro FIFA mensal, sem contar hotel, sem contar passagens, sem contar as diárias que eles ganham para almoço e jantar quando eles estão trabalhando. E aí querem me dizer que o árbitro não é profissionalizado. O que um cara que ganha R$57.600 por mês, ele precisa fazer a mais do que focar em arbitragem? Nada. Ele pode pagar o melhor personal trainer com esse salário, ele pode pagar o melhor nutricionista com esse salário, ele pode pagar o melhor preparador físico com esse salário. Então, não me venham com a desculpinha. Esses caras ganham muito bem para fazer um trabalho horroroso. Porque geralmente quem ganha R$57.000 no mês é um baita profissional. É uma referência naquilo que ele faz. Na arbitragem brasileira, não. É um bando de árbitro ruim, é um bando de árbitro que faz mal a sua função e que ganha mais de R$57.000 por mês. Não dá para a gente levar na normalidade o que está acontecendo. Não dá. São erros que não são interpretativos. São erros que não tem como o VAR não funcionar. Então, Mauro Betti, o torcedor tem todo o direito de ficar totalmente desconfiado do que acontece no futebol brasileiro.